Thiago Nigro publicou vídeo de feto por sua esposa. Essa atitude pode ser considerada crime? Sim ou não? No direito penal brasileiro, existe proibição de postar a foto de um feto em rede social? Sim ou não? Você por acaso sabe a resposta? Espera um pouquinho. E se alguém na internet, ao ver a postagem de Thiago Nigro, chegou a passar mal, ou as imagens acabaram funcionando como um gatilho para uma crise de ansiedade para alguém? Qual a responsabilidade do autor do vídeo? Com relação à experiência do usuário, se ele acessar um vídeo que o conteúdo é criminoso, ele poderá denunciar não só na plataforma, que tem a obrigação de remover conteúdos ilícitos, mas às autoridades competentes, mandar para o Ministério Público, mandar para a Polícia Civil, realizar denúncias sobre o conteúdo ilícito. Acontece é que depende do que ali está sendo exposto e publicado. Se for apenas uma mera opinião, se for apenas um conteúdo que pode ser até indigesto, mas está dentro da esfera da liberdade de expressão, esse autor tem direito a fazer a publicação e o usuário que tem que se afastar e não assistir. Inclusive, algumas redes sociais, quando verificam que o conteúdo, por exemplo, é violento, colocam um disclaimer, colocam um alerta antes da sua execução. Isso é uma prática que a gente deve sempre lembrar, aplaudir e reprisar, mas depende muito do conteúdo. Se ele for ilícito, aí sim o usuário que teve acesso a esse conteúdo poderia denunciar, e se houver, por exemplo, uma situação envolvendo criança ou adolescente, que o conteúdo não saudável criminoso atinja essas crianças, poderia haver processos diretos entre essas vítimas e esses autores. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois vou falar sobre os limites de conteúdo de postagens na internet. Mas antes eu gostaria de te fazer um pedido para você dar uma força para a gente e se inscreva agora no nosso canal. Aproveita e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos com todo mundo que você conhece e gosta de histórias policiais reais. O casal Thiago Nigro e Maria Card estão juntos desde março de 2023 e estavam muito animados com a chegada do primeiro bebê do casal. Os dois influencers juntos têm quase 20 milhões de seguidores, não é brincadeira. No sábado, 4 de janeiro de 2025, guarde bem essa data. Quem acessou nessa data o perfil do influencer Thiago Nigro se deparou com uma postagem que avisava que tal conteúdo era sensível. É claro que esse tipo de aviso pode ser até um fator estimulante para que alguns internautas queiram saber qual é esse conteúdo sensível que o Thiago Nigro postou. Bom, ao clicar na postagem de Thiago, o conteúdo causou espanto. O vídeo, só para você ter uma noção, mostrava o feto expelido pela esposa Maria Card, que sofreu espontâneo no hospital. Juntamente com o vídeo, tinha o áudio com a música Ocean de Ros Lara. Bom, vamos lá. Juntamente com o vídeo, Thiago Nigro compartilhou os seguintes pensamentos na rede social. Nessa noite, a Maíra expeliu. Tantas coisas passando na cabeça. Já tinha bracinho, dedinho. Olha, a exposição do vídeo desagradou boa parte do público. O nome do Thiago Nigro ficou entre os assuntos mais comentados na plataforma X. A postagem foi alvo de uma enxurrada de críticas da opinião pública que consideraram a publicação vexatória. Publicação foi considerada humilhante e que serviu apenas ao propósito de ganhar seguidores, likes e engajamento, na opinião de vários internautas.
Bom, e aí o que aconteceu? O Tiago, percebendo que a publicação estava sendo criticada por milhares de internautas e seguidores, o Tiago Nigro resolveu deletar em seguida a postagem. Mas é claro que muita gente copiou o vídeo do feto e as imagens viralizaram no mundo digital. O influencer e coach Tiago Nigro apagou o vídeo em que ele mostrava o feto do filho no chão e alegou que toda a situação foi um teste de fé. A esposa Mayra Cardi já havia sido criticada por postar vídeo do momento em que descobriu o espontâneo na consulta hospitalar. Ela estava filmando a consulta quando a médica avisou que o bebê não tinha mais batimentos cardíacos. Uhum. Atualmente, seu bebê é o tamanho de 8 semanas e 2 dias. Essa parada é bem recente ainda, tem uns 3. Foi o dia que você teve hemorragia cólica de noite? Talvez seja coincidência, não dá pra saber. Não é permitido um paciente filmar uma consulta médica e divulgar. Isso porque a atividade profissional do médico goza do sigilo profissional. E uma consulta ali tem também o resguardo desse sigilo. Se o paciente quiser expor a situação, ele poderia relatar, ele pode pedir, inclusive, os registros médicos, mas o ambiente privado dentro de uma consulta, dentro de uma clínica, ele não poderá ser filmado para divulgação, principalmente se a intenção daquele que divulga é prejudicar o profissional ali que presta o seu serviço. Diferente se ele filma a situação, a consulta e envia para órgãos competentes para se apurar um crime, por exemplo. Então, se ele foi constrangido numa consulta, se o paciente foi abusado, sofreu algum tipo de crime, ele poderia filmar para levar às autoridades, como o Ministério Público ou a polícia. Aí sim seria permitido. Qualquer outra hipótese do registro não autorizado da consulta médica não é permitido. A postagem de Maíra durante a consulta médica trouxe também revolta de muitos internautas, sendo que algumas pessoas alegaram que passaram mal com aquele assunto. Mas em relação à postagem do marido, veja o que ela disse em vídeo postado na própria rede social dela. Vão poder explicar melhor sobre isso. O Tiago, na noite em que eu sofri que eu tive o parto e a criança saiu, no outro dia ele tinha uma palestra e de fato ele foi para essa palestra. E ele subiu no palco como se nada tivesse acontecendo, mas eu sabia que ele não estava bem. E ele estava lá no palco, fingindo que estava tudo bem, dissociado da realidade, dissociado da dor, dissociado do luto, porque quando a gente entra em luto, tem gente que expõe o que vê e o que vive de maneira simples e como se não fosse nada. Conta as coisas mais estranhas ou mostra as coisas mais estranhas como se não fosse nada. É quase que um pedido de socorro inconsciente, mais uma vez os psicólogos podem me reafirmar aí da maneira correta, mas é quase como, tipo assim, isso aqui é real mesmo? Tá acontecendo? Me ajuda a entender se isso é real? Mas é inconsciente, óbvio. Cada um lida com a dor de uma maneira diferente. Não tem protocolo para agir com a dor. Mas o Tiago, a gente já colocou algumas vezes nas redes sociais que ele sofre de TEA. Que, para quem não sabe, é o transtorno, né? No caso dele, do espectro autismo. É um grau leve de TEA. O que faz com que ele entenda, interprete a vida e os sentimentos de forma completamente diferente de mim, de você, diferente do que a gente pode entender e compreender. A dor para eles é diferente, o sentimento, as coisas são diferentes, a maneira que eles lidam com o mundo, que expõe as dores e a praticidade
são meio assustadoras, assim, pra gente. Mas isso é uma condição. Mayra Cardi conta ainda como foi que passou logo após perder o filho. Que eu sofri as dores de parto e o neném esteve visualmente em nossas mãos. A Sofia estava com as amiguinhas aqui em casa, ela teve muito medo durante a noite e ela dormiu no meu quarto, pediu para vir porque ela estava com medo. Então eu tinha que lidar com tudo isso e lidar com a maternidade que estava ali comigo. E pela manhã eu adormeci muito cansada. Quando eu acordei de manhã, o Thiago já tinha saído para fazer os compromissos dele, que ele tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas. Saiu para tomar um café da manhã com os amigos que acolheram ele, mesmo ele fingindo para ele mesmo que estava tudo bem, os amigos sabiam que não. E aí quando eu acordei, a vida estava de cabeça para baixo. Um novo tumulto na minha vida. Internet, meu telefone, chamadas, julgamento. Pode isso, não pode aquilo, fez isso, fez aquilo outro. Mais um problema para eu lidar no meio de tantos. Olha, como você acabou de ver nas imagens, Mayra Cardi não criticou em nenhum momento a atitude do marido em relação ao vídeo do feto expelido sem vida. Após apagar postagem polêmica em que mostrava o feto do próprio filho no chão, Thiago Nigro postou um desabafo sobre a situação que o casal viveu, desde a notícia de que sua esposa Mayra Cardi havia perdido o bebê. Em um texto escrito, Thiago contou a trajetória do casal nos últimos 2 anos. Ele afirmou que queria ter 2 filhos com a ex-BBB e recordou da alegria de saber que o primeiro filho estava a caminho. Abre aspas. Há alguns anos atrás, a minha prioridade era clara. Primeiro o trabalho, depois a família e em terceiro a saúde, lembra Nigro na postagem. O influenciador afirmou que após encontrar Deus, tudo mudou. Ele passou a priorizar a família em relação ao trabalho e quis cuidar da saúde. Meu filho representava a materialização disso tudo, de tudo que eu imaginava, idealizava e sonhava. O influencer encerrou o texto com uma fala direcionada ao filho que perdeu. Abre aspas. Obrigado por sua breve passagem por aqui, filho. Bom, mas vamos lá. Publicar um vídeo com imagens de feto morto é crime ou não, na sua opinião? Bom, esse assunto, já vou te adiantar, é muito complexo e polêmico. O que aconteceu? Logo depois que o Thiago Nigro fez a postagem do feto, alguns internautas cogitaram a possibilidade dele ser responsabilizado criminalmente pelo crime de vilipêndio de cadáver. Guarde bem esse crime. E esse crime de vilipêndio de cadáver é previsto no artigo 212 do Código Penal e a pena de detenção de 1 a 3 anos. Vilipêndio a cadáver é uma previsão que está lá no Código Penal como crime, está no artigo 212, e prevê uma pena de detenção de 1 a 3 anos para quem, de alguma forma, desrespeita o cadáver. Ele simplesmente tira sarro, faz piada, qualquer tipo de desrespeito àquela pessoa que faleceu em forma ali do cadáver. Isso é crime para preservação daquela situação onde o cadáver precisa ter o devido respeito. Com relação àqueles que divulgaram imagens de, por exemplo, cadáveres nas redes sociais, se a sua intenção for realmente desrespeitar, veja como aquela famosa morreu, veja como está seu corpo, pode haver sim a aplicação do crime de vilipêndio a cadáver. Com relação ao caso que ficou famoso aí nas redes sociais do influenciador Thiago Nigro, sua esposa Mayra Cardi, que divulgaram a foto do seu feto que por alguma razão ali sofreu o aborto espontâneo, muitos disseram que poderia ser enquadrado como vilipêndio a cadáver. Eu discordo. Eu penso que para termos o crime de vilipêndio a cadáver depende do dolo, a intenção. E o indivíduo que divulga a foto do próprio neném que ele perdeu numa gravidez desejada, numa situação que é totalmente inesperada, não vejo a intenção de desrespeito
ao nenê, ali ao feto que perdeu a vida lamentavelmente. Então, por causa disso, eu até entendo que seria uma revitimização dos pais que já sofreram muito ao perder ali a criança, né? Uma gravidez que era muito desejada, me parece, e não penso haver crime nesse caso. Mas não é porque não é crime que é algo que deve ser aplaudido pela sociedade. Não é porque não é previsto no Código Penal que é algo moralmente aceitável. Muitos os criticaram ao expor essa situação, ao expor o cadáver e a publicar nas redes sociais esse conteúdo que pouco agrega com as imagens. Eles poderiam sim dizer da sua tristeza, eles poderiam sim dizer o quanto foi triste, foi de alguma forma danoso passar por tudo isso, mas não precisariam, claro, expor as imagens. Essa é a opinião que muitos vão corroborar, mas com relação à análise jurídica, não vejo crime na publicação. Antes de gravar esse vídeo, o que eu fiz? Eu procurei conversar com advogados criminalistas, promotores de justiça e também mantive contato com uma desembargadora. Todos eles disseram que em relação à postagem de Thiago Nigro, eles não observaram o dolo, que é a vontade de humilhar o feto. E, portanto, Thiago Nigro não teria praticado o crime de vilipêndio de cadáver. Veja que na legislação penal brasileira não existe proibição expressa de postar a foto de um feto em rede social e, portanto, não seria crime. Outro ponto importante para ressaltar é que a esposa, a Mayra Card, nas redes sociais, ela não se mostrou chateada com o marido. Muito pelo contrário, ela acabou defendendo o Thiago Nigro. Ou seja, se a própria mulher dele tivesse tecido críticas à atitude do marido, tivesse se sentido ultrajada, humilhada com a publicação, talvez o entendimento jurídico penal fosse outro. Mas quero aproveitar esse vídeo aqui no nosso canal e levantar uma outra discussão jurídica agora na área civil. A área penal eu já falei, agora eu quero entrar na área civil. Como é que fica os internautas que resolveram ver a publicação do Thiago e passaram mal? E se alguém, ao ver o feto no vídeo, fez disparar um gatilho de ansiedade, por exemplo? É por isso que temos que ter muita, mas muita responsabilidade ao fazer postagem na internet. O ato de compartilhar vídeo e fotos de feto pode ser considerado um ato causador de dano. E as pessoas que tiveram acesso a esse tipo de conteúdo podem sim querer uma responsabilização. Ou seja, em tese, publicações inapropriadas podem ser passíveis de indenização pelo autor da postagem. E o Código Civil não deixa dúvida pessoal quando determina a reparação dos danos decorrente de prática de ato ilícito. Bom, eu quero te mostrar o que diz o artigo 186 do Código Civil. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Com relação a esse caso que falamos dos influenciadores, eles se arrependeram, acredito, excluíram a publicação, acabaram fomentando um debate na internet, mas é importante lembrar que todos aqueles que, ao se depararem com essa publicação, os acusaram, os xingaram, os ofenderam, esses também têm a sua responsabilidade. Então não adianta dizer, olha, eu acho inadmissível essa publicação, e o indivíduo pode até entender criminosa. Se assim entender, ele deve denunciar nos órgãos competentes e não fazer justiça com as próprias mãos, indo até o perfil dos influenciadores e ofendendo a honra dessas figuras. Porque aí, aquele que se sentiu ofendido, aquele que não gostou, pode se tornar também um criminoso. E aí nós criamos uma cadeia de ódio que hoje permeia e fomenta os debates nas redes sociais. É importante nós termos um pouco de calma, reagirmos com paciência e com maturidade para que não fomentemos mais esse discurso que torna a internet muitas vezes tão tóxica
polarizada em que um time ou um grupo tem que atacar o outro e vice-versa. Quando você discorda de uma publicação, veja de fato o que você pode fazer dentro da esfera legal e não simplesmente tomar medidas que podem se virar contra você em processos criminais numa situação em que, na verdade, você não teria nada a ver com o que foi publicado. No dia 6 de janeiro de 2025, à noite, Thiago Nigro quebrou o silêncio e resolveu se manifestar através dos seus stories. Ele falou sobre os ataques que recebeu após compartilhar a imagem do feto expelido por Maria Card, sua esposa. Ele também negou ter usado a morte do filho para gerar engajamento e contou como está se sentindo em meio à perda, abre aspas. Quando um pai e uma mãe perdem um filho, eles precisam de acolhimento e amor. Não existe manual nem como se preparar para uma dor tão profunda. Fazemos coisas que nunca imaginamos fazer, movidos pelo turbilhão de sentimentos e pelo choque do momento. O que mais dói, além da nossa perda, é ver algumas pessoas, incluindo parte da mídia, questionando nossa dor. Já fomos acusados até mesmo de fingir a gestação, de inventar tudo isso. Recebi mensagens de repórteres dizendo que a gravidez era mentira, baseando-se em detalhes técnicos, como a data do ultrassom. É inacreditável que, em um momento tão delicado, alguém possa pensar que estaríamos fabricando algo assim. E o influencer continuou seu desabafo, abre aspas. Sempre fui uma pessoa lógica e estruturada, do tipo que procura entender tudo por uma perspectiva racional. Mas, quando algo assim acontece, toda a lógica desaparece. Hoje, eu posso dizer que estou muito abalado, como nunca estive na minha vida. Tenho vivido meu luto em silêncio, à minha maneira, enquanto tento processar tudo o que aconteceu nos últimos dias. E no final dos stories, ele teceu algumas críticas à imprensa. Vi uma parte da mídia me acusar de mostrar meu filho por likes. A mesma mídia que fala sobre o assunto para ganhar audiência. A verdade é que muita gente na internet acaba confundindo o mundo real com o mundo digital, são coisas distintas. A expressão internet terra de ninguém, você lembra disso? Lembra dessa expressão? Surgiu nas primeiras décadas da internet para descrever a falta de regulamentação e controle sobre as atividades online. A internet não é terra sem lei. Mesmo existindo uma parte de impunidade, em razão da dificuldade muito grande de se investigar crimes na rede, uma vez que o Brasil tem dificuldade em investigar crimes reais, quanto mais os crimes virtuais, que dependem de um conhecimento técnico, que dependemos sim de delegacias especializadas. No estado de São Paulo nós temos uma divisão de crimes cibernéticos para, de alguma forma, encontrar com eficiência os autores na rede. Nós temos uma parte de impunidade que gera essa sensação falsa de anonimato, de descontrole, ou até que a internet seria terra sem lei. Eu digo que crer numa internet 100% segura é como crer na paz mundial. São cenários que dificilmente nós iremos alcançar, mas isso não significa que nós não temos leis aplicadas ao ambiente virtual. Elas sim funcionam e vigoram como no ambiente físico, punindo autores, estes que são diariamente localizados em operações competentes da Polícia Civil, da Polícia Federal, levando-os, inclusive, ao cárcere, à prisão. Então, a internet tem lei sim, e cada vez mais, com aparelhamento técnico, com inteligência artificial, com treinamento, com agentes infiltrados, a polícia tem localizado esses criminosos e colocados a responder processos criminais, levando-os à cadeia. Essa expectativa de que o indivíduo, por estar atrás do computador, pode fazer o que quiser, é uma mera ilusão, uma vez que é bem provável que pode acontecer que numa manhã ele será acordado numa operação da polícia, ou numa busca e apreensão, ou num cumprimento de mandado de prisão, porque a internet tem lei e é possível identificá-los
com a quebra de IP, com o aparelhamento técnico e agora com a inteligência artificial, auxiliando a polícia, que é cada vez mais competente nessas investigações. Bom, vamos lá, eu quero te explicar. No ambiente virtual, a privacidade, a segurança e a ética muitas vezes são colocadas em xeque, criando um cenário desafiador para os usuários. No mundo digital, para algumas pessoas, a ideia de lei e ordem muitas vezes parecem nebulosas e incompreensíveis. Tudo que cai na internet se espalha rapidamente, você sabe disso, e se espalha de forma definitiva e em todas as direções. É o que chamamos de repercussão viral. Bom, vamos lá. Agora que você sabe tudo sobre essa polêmica envolvendo Thiago Nigro, Maria Card, eu gostaria de saber também a sua opinião aqui nos nossos comentários. Conta pra gente. Se você já foi vítima de discurso de ódio, algum tipo de ataque ofensivo, ou até mesmo você foi vítima dos bandidos digitais e perdeu dinheiro, perdeu din-din. Outro assunto que eu gostaria de saber de você é se você já abriu algum vídeo numa rede social ou uma foto, e aí, quando você abriu essa foto ou vídeo, você ficou sem fôlego, você teve algum sentimento emocional negativo ou, eventualmente, até chegou a despertar algum gatilho que fez você passar mal de alguma forma. Eu queria saber nos comentários se isso já aconteceu com você. Tem outra pergunta que eu gostaria de fazer e que você respondesse aqui nos comentários. Na sua opinião, qual que é o limite da liberdade de expressão na internet? Eu quero saber a sua opinião. Para você que está me assistindo agora, internet é terra sem lei ou não? E para finalizar com chave de ouro, eu peço que você dê uma força aqui para o nosso canal e se inscreva agora. E aproveita também, dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha os nossos vídeos com as pessoas que você sabe que curtem consumir histórias policiais reais. Te espero no próximo vídeo.